meus queridos ouvintes do Ministério Cristão Internacional, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez para levar uma palavra, uma mensagem que nos leve a refletir sobre a trilogia cristã. Eu gostaria de tecer algumas considerações importantes para que você entenda bem o que significa a trilogia cristã. O Ministério Cristão Internacional, ele nasceu como fruto da vontade de Deus, pela obra que o Senhor realizou na minha vida nestes quase 40 anos, desde quando o Senhor transformou profundamente a minha vida, meu coração, e eu passei a meditar, a estudar com profundidade a palavra de Deus. E em primeiro lugar eu gostaria que vocês entendessem, a palavra trilogia na realidade significa o estudo de 3 partes, de 3 segmentos. Então, o MCI, o Ministério Cristão Internacional, fruto da vontade de Deus para com a minha vida, quando Ele me chamou, após eu passar 15 anos pregando nas diversas denominações cristãs, o Senhor me chamou para um período no deserto. Período este que durou 22 anos, onde Deus trabalhou em todas as áreas da minha vida, e Ele foi, pouco a pouco, falando ao meu coração e me dando a visão deste ministério, que é um serviço em prol do reino de Deus. Não é uma denominação evangélica, é uma missão a qual Deus me confiou. Deus falou nesses quase 40 anos de vida cristã, e agora eu estou aqui a proclamar. E a mensagem central do MCI, do Ministério Cristão Internacional, é a salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante exclusivamente a fé em Cristo Jesus. A nossa fé em Cristo, ela nos justifica diante de Deus. E o sacrifício vicário de Cristo, o sacrifício substituto, ele veio justamente porque nós tínhamos, quando eu digo nós tínhamos, eu me refiro àqueles que já experimentaram o novo nascimento, são novas pessoas que têm uma nova vida, uma vida de fé em Cristo, uma vida de fé na palavra, uma vida de obediência às Sagradas Escrituras. E o sacrifício de Cristo, Jesus veio como Deus, na forma humana, para que pagasse essa dívida, que é uma dívida impagável. Você e eu, como pecadores, nós jamais poderíamos voltar a ter comunhão com Jesus, a ter comunhão com o Pai, a ter comunhão com Deus, desde a queda de Adão, se o Senhor Jesus não tivesse vindo a este mundo e tivesse provado o seu amor para conosco, morrendo na cruz do Calvário e pagando o preço de todos os nossos pecados. Então, nessas considerações, eu quero deixar claro que a primeira parte da trilogia, eu proclamei a pessoa de Cristo. Vocês ouviram os vídeos que foram editados e, de uma forma bem clara, eu me dediquei, eu busquei ao Senhor e pedi ao Espírito Santo que me usasse para que você entendesse a primeira parte desta trilogia,
porque ela é a base deste ministério. O Ministério Cristão Internacional, o MCI, o evangelista de Oliveira, Deus deu-me uma visão para que eu proclamasse esta trilogia: Cristo, cristianismo e o que é ser cristão. Ficou bem claro nos 2 vídeos anteriores, a pessoa de Cristo como o único caminho que pode levar você novamente a uma comunhão com Deus. Hoje nós iremos falar de acordo com a vontade do Espírito Santo, pois sempre eu oro, eu medito, eu busco ao Senhor, porque de nada adianta eu falar palavras que venham da minha pessoa. Eu tenho uma total dependência do Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo, ele me dê a mensagem. Eu medito na palavra, eu busco em oração ao Senhor pelas madrugadas, onde eu posso ouvir, porque somente na quietude é que nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Enquanto você estiver numa vida, nesse ativismo desta geração na qual nós vivemos, onde as pessoas não têm mais tempo para nada, muito menos para Deus. E eu quero deixar bem claro também nessas considerações uma coisa que é muito importante para que você entenda. Tire da sua mente, do seu coração, esqueça essa questão de religião A, B, C, D, E. O mundo está repleto de religiões e a cada dia o mundo se torna pior, porque a maioria da humanidade, Satanás, de certa forma, consegue enganar. A Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz, a verdade que é Cristo, que é a palavra de Deus. De nada adianta você querer seguir a Cristo se você não crê na Bíblia como sendo a única fonte de verdade. Não existe outra fonte neste mundo, em nenhum lugar do mundo. Qualquer homem que tenha escrito algo que não seja a Bíblia Sagrada, porque foram homens inspirados por Deus, o Criador de todas as coisas, o único Deus verdadeiro, e o Espírito Santo usou homens tanto no Antigo como no Novo Testamento. E eu quero deixar bem claro também que nós estamos vivendo o período da dispensação da graça, que antecede a dispensação do milênio, que é quando o Senhor Jesus Cristo irá reinar por 1000 anos. Aí sim nós teremos justiça na terra. E nós estamos na penúltima dispensação, que é este período no qual nós estamos proclamando o Senhor Jesus Cristo a toda criatura, de que o homem é salvo pela graça. A graça é fruto do amor de Deus, ou seja, você não merece, eu não mereço a salvação, mas Deus foi e tem sido muito gracioso para comigo e para com todos aqueles que creem nele. E ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, na forma humana, mas sendo Deus. E após Jesus ser assunto aos céus, o Espírito Santo veio e passou a habitar na vida de todos aqueles que creem em Jesus. E esta trilogia quer mostrar para você, meu querido, que Cristo é o nosso Deus que se fez homem e habitou no nosso meio, cheio de graça e verdade, e ele deixou os seus ensinos. E é neste ponto específico que eu quero tratar com vocês. Os ensinos de Cristo encontram-se no Novo Testamento. Eu sou um pregador neotestamentário. O que é que significa ser um pregador neotestamentário? É que na realidade, quando o Senhor me salvou, Ele me chamou para proclamar o Novo Testamento, onde ali nós encontramos a pessoa de Cristo, os ensinos de Cristo, as promessas de Cristo, que são justamente
os ensinos de Cristo passa a ser o que nós chamamos de cristianismo. E isto não tem nada a ver com religião. A religião não salva você. Nenhuma religião, nenhum homem na face da terra, desde Adão até o último, ninguém pode levar você de volta a ter comunhão com Deus, e ninguém pode te dar certeza da vida eterna na glória com Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Bíblia é a verdade, a única fonte. João 17:17, a tua palavra é a verdade. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não existe outra verdade a não ser Jesus Cristo. Não existe outra vida a não ser em Cristo Jesus. E é neste aspecto, é nesta concepção que eu gostaria de iniciar hoje e pedir para que você tire os olhos das religiões, das denominações, denominação A, B, C. Quando eu digo denominação, é o título, como por exemplo, o MCI é uma denominação no sentido que ele representa algo, mas o MCI, ele não salva você. O evangelista de Oliveira também não salva. Eu sou apenas um evangelista, alguém que Deus salvou, alguém que Deus chamou. Eu sou uma pessoa simples como todos os homens da Bíblia. Aqueles homens, eles eram homens simples como nós, cristãos. E Deus usou cada um conforme a sua soberana vontade. O Senhor não me chamou para pastorear igreja. O Senhor não me chamou para ser mestre, aquele que se especializa, que tem o dom para doutrinar a igreja, que se aprofunda na área da doutrina bíblica. Mas Deus me chamou para proclamar a mensagem do Calvário. Deus me chamou para proclamar a cruz do Calvário, porque a cruz, ela simboliza paz entre Deus e os homens. Ali na cruz, Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. Ali na cruz, Jesus nos reconcilia com Deus. E você tem que tirar os olhos de religiões, de homens, e tem que olhar para a cruz, para Cristo, para os ensinos. Por isso que nós chamamos esta mensagem, sempre eu gosto de dar ênfase. Precisamos meditar na palavra de Deus, nos ensinos de Cristo e nas promessas do Senhor Jesus. E quando você inicia o Novo Testamento, estudando os Evangelhos, como todos os demais livros até Apocalipse, você vai conhecer Cristo, você vai entender o que é cristianismo, que são os ensinos e as promessas do Senhor Jesus Cristo, e você vai passar a entender o que é ser cristão, que esta parte, o que é ser cristão, será a terceira parte da trilogia cristã. Já pregamos, proclamamos a mensagem da primeira parte, quem é Cristo. Agora, nesta segunda parte, nós vamos nos deter a momentos de reflexão, de meditação, para entender cristianismo, os ensinos que o Senhor Jesus proclamou. Esses ensinos, os seus primeiros seguidores, chamados de apóstolos, eles absorveram esses ensinamentos. E são justamente estes ensinamentos que nós encontramos no Novo Testamento, que lá nós vamos encontrar e entender o que é cristianismo. Eu não estou aqui excluindo de forma alguma o Antigo Testamento. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Nela nós encontramos princípios
cristãos. A lei cerimonial, ela foi abolida em Cristo, mas a lei moral, a lei espiritual, ela continua no Antigo Testamento como no Novo. Quando eu falo que nós não estamos na dispensação da lei, eu estou falando que nós não temos que guardar mais nenhuma observância, nenhuma norma, nenhuma regra com relação à lei, seja ela a lei também que hoje nós estamos vendo, e depois nós vamos entender muito bem o que significa legalismo. São doutrinas humanas. E muitas pessoas não entendem muito bem o que é cristianismo e acham que ser cristão tem que estar obrigatoriamente todo domingo, tem que começar a criar leis e normas e regras, e não tem nada a ver com isto, porque Cristo, Ele nos libertou de toda forma de opressão, seja ela opressão humana ou opressão maligna. Em Cristo nós somos livres. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Nós temos que ter uma vida diferente. O cristianismo, ele nos leva a essa nova vida. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 5,7 que aquele que está em Cristo, ele é uma nova pessoa. No momento em que Jesus entra no seu coração, no momento em que você crê em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você e o Espírito Santo passa a ministrar ao seu coração, à sua vida. E aí nós encontramos os ensinamentos. Cristianismo são os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo em Mateus 5,44, Ele é a primeira referência bíblica no Novo Testamento, fruto do ensino de Cristo, Mateus 5,44. O primeiro ensinamento sobre oração. Jesus diz que temos que orar pelos nossos inimigos, por aquelas pessoas que nos odeiam, por aquelas pessoas que desejam o nosso mal. Então, veja bem, ser cristão, no sentido de cristianismo, este ensinamento que Jesus nos deixou. No momento que eu creio em Jesus e creio que a Bíblia é a palavra de Deus e que no Novo Testamento eu vou conhecer a pessoa de Cristo e eu vou também meditar nos seus ensinamentos, você pouco a pouco, de forma gradual, de forma processual, gradativa, você vai crescendo aos poucos. Ninguém cresce espiritualmente da noite para o dia. Leva tempo. Deus, Ele quer operar na tua vida. Ele quer transformar a sua vida no sentido de que você venha a ter uma vida melhor, uma vida abençoada. Mas para isto, meu querido, você precisa crer nos ensinamentos de Cristo. E se você crer, de nada adianta você dizer que crer se você não vai obedecer. Obedecer é você reconhecer que está errado e que aquele ensinamento de Jesus é o ensinamento verdadeiro. E aí é onde o homem entra em conflito. Porque alguém diz, mas aquela pessoa, ela praticou tanta maldade para comigo, e agora Jesus vem e me ensina que eu tenho que perdoá-la, orar por ela, amar aquela pessoa que me odeia. Isto é cristianismo. É você ter uma nova atitude, é você ter uma nova maneira de pensar, de agir, de viver. Cristianismo é uma nova vida, mas é uma vida que começa de forma gradativa. Você vai galgando degrau por degrau. O Espírito Santo
passa a habitar em seu coração desde o momento em que você recebe Cristo como seu Salvador. E você passa a meditar na palavra de Deus, principalmente nos ensinos de Jesus Cristo, no Novo Testamento, porque ali está a nova vida que te espera. E você vai lendo, e os ensinos de Jesus e o Espírito Santo, ele vai operando em sua vida, no seu coração. E então as pessoas vão começando a perceber que você mudou, que você está diferente, mas mudou para melhor. E à medida que você começa essa nova caminhada, esta nova jornada que está diante de você, pode ter certeza, querido, eu sei o que eu estou falando. São quase 40 anos caminhando com Jesus. Não são 40 dias, nem 40 semanas, nem 40 meses. São quase 40 anos, uma geração, andando com Cristo, dia após dia, meditando nos seus ensinamentos e crendo nas suas promessas. E eu quero aqui testificar para você a nova vida que começou há quase 40 anos atrás. Quando nós começamos, nós ainda somos aquela plantinha nova que está brotando. E à medida que você vai crescendo, à medida que você vai buscando a presença de Deus pela oração, à medida que você vai meditando na palavra cada dia, seja um versículo, seja um capítulo, seja um texto da palavra de Deus, nos ensinos de Cristo, nos evangelhos, no livro de Atos e nas cartas eclesiásticas, as cartas pessoais, ou seja, de Mateus até Apocalipse. E também no Antigo Testamento, eu estudo também o Antigo Testamento. Mas hoje eu sou livre, eu não tenho que guardar mais nenhuma norma nem regra que procede de homens. Eu tenho que guardar os ensinos de Cristo, aquilo que eu aprendi com Jesus, porque apesar do Novo Testamento ter sido escrito por muitos homens que viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, esses homens foram inspirados por Deus para escrever a palavra de Deus, os ensinos de Cristo. Esses ensinos, à medida que eles vão se tornando realidade na sua vida, à medida que o Espírito Santo começa a habitar em você, ele vai transformando todas as áreas da sua vida. E esse processo de transformação em que você começa de forma gradual, pouco a pouco, e você mesmo vai percebendo que você não é mais aquela velha criatura, aquela velha pessoa. Você vê agora que você mesmo é diferente. E aqueles que estão ao seu redor também vão perceber que a sua vida está passando por uma metamorfose, está passando por um processo de mudança. É lógico que nós percebemos que em alguns essa mudança era um pouco mais lenta, em outros ela já é um pouco mais acelerada, mas tudo isto depende muito do seu coração. Se você estiver disposto a seguir a Cristo, ele disse, o Senhor Jesus, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz. Eu não estou aqui falando na ordem como ele falou, mas se for pela ordem, ele diz, negue a si mesmo. Ou seja, você tem que crer, porque a palavra de Cristo, os ensinos de Cristo, é algo para você crer.
Você muitas vezes não vai entender, mas creia. Porque a fé agrada o coração de Deus. E então negue-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? É que você agora, a palavra final são os ensinos de Cristo, que vão nortear a sua vida. Você, à medida que vai meditando, você vai aprendendo novos ensinamentos, e aqueles ensinamentos que estão arquivados na sua memória, na sua mente, é como se fosse um processo no qual a sua mente ela vai ser reprogramada. Porque muitos ensinamentos que você recebeu antes de conhecer Cristo, ensinamentos errados, aqueles ensinamentos vão saindo da sua mente e vão entrando novos ensinamentos que procedem da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. E esses novos ensinamentos, eles vão transformando você dia após dia. E é por isso que nós precisamos negar a nós mesmos e nos submeter e crer que Jesus nos ama e quer o melhor para nós. Se você endurecer o coração, se você se rebelar, se você não aceitar, se você não crer, Deus não pode fazer nada por você. Ou você crê, ou você se submete ao senhorio de Cristo, negando a si mesmo, depois tomando a sua cruz. O que é a nossa cruz? A nossa cruz é essa nova caminhada, onde nós vamos ter que levar sim um peso. Este peso significa que nós vamos enveredar por um caminho estreito. Nós não vamos andar mais no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Nós vamos agora entrar por um caminho estreito. Nós vamos ter que morrer para nós mesmos. Como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. E eu vou muito mais profundo e digo a você, convém que nós morramos e que Cristo viva em nós. É uma nova vida, é uma vida gloriosa, é uma vida abençoada, onde você vai caminhando, mas há uma grande diferença. Agora o Espírito Santo, ele habita no teu coração, e esse vazio tão profundo que há dentro de você, que tem produzido angústias, sofrimento, tribulações, e você chega ao desespero, porque você não conhece a verdade, que é Cristo. Mas agora eu estou proclamando esta verdade. A única verdade sobre esta vida são os ensinos de Cristo. E você vai andando neste caminho, e à medida que você vai obedecendo, à medida que você vai caminhando, tendo comunhão com o Senhor, e ouvindo a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, e você vai, de certa forma, vendo a sua própria vida sendo transformada, e as promessas do Senhor começam a se cumprir. São promessas gloriosas, são promessas de bênçãos, bênçãos para a sua vida pessoal, para o seu interior, onde agora o amor, a paz, o gozo e a alegria vão prevalecer na sua vida. Não estou dizendo que você deixará de ter sofrimentos, angústias, deixará de ter provações, não. O apóstolo Paulo diz que importa que por meio de muitas tribulações entremos no reino de Deus. Mas eu quero aqui, nesta primeira parte, sobre o cristianismo, nesta parte primeira, deixar para você esta reflexão. Cristianismo, os ensinos de Cristo. E esses ensinos irão produzir uma nova vida. Cristianismo é um novo estilo de viver. É quando Cristo entra em seu coração
e o Espírito Santo passa a habitar em você e você passa a ser filho de Deus e a viver uma nova vida. Que o Senhor te abençoe ricamente e que você medite profundamente nesta mensagem e, pela graça de Deus, nós iremos dar continuidade e na edição do próximo vídeo nós iremos concluir na parte 2 e nos aprofundarmos e deixar de forma muito mais clara o que é o cristianismo. Amém, Senhor.